Ok, pessoal. Bom, a gente viu o contexto mais amplo aí da geodésia, né? Agora vamos ver o contexto da topografia, né? Que é o objeto aí da nossa disciplina, né? Vamos ver então aí o objeto da topografia, ok? Bom, a topografia, né? A palavra topografia vem, né, da junção de outras duas palavras, né? Que é topografia. Topo vindo do grego topos, né? Que é lugar, que significa lugar, né? E grafia vindo de graphem, que é descrição, ou seja, descrição de um lugar, né? Aqui, por exemplo, a gente vê a descrição em forma de planta topográfica, né, de uma parte do Centro Politécnico da UFPR. Né? A gente vê aqui, por exemplo, então a descrição aqui de feições naturais, como vegetação, né, e de feições artificiais, como, por exemplo, as edificações, que a gente tem aqui os blocos de aula, né, o arruamento e o calçamento. Né? E a gente vê também a descrição do relevo, né? Vocês vão ver lá na altimetria que uma das formas de descrever o relevo é a partir de curvas de nível. Tá? Mas a gente vê então aqui uma planta topográfica, né, que foi gerada a partir de um levantamento topográfico, ou seja, uma descrição de um determinado lugar. Tá? Na definição clássica, né, a gente pode dizer que a ciência aqui tem por finalidade, entre aspas, tem por finalidade determinar o contorno, dimensão e posição relativa de uma porção limitada da superfície terrestre, sem levar em conta a curvatura resultante da esfericidade terrestre. Né? Então, a primeira parte é isso que a gente comentou, mas é interessante a gente citar aqui o que está em vermelho, ressaltar o que está aqui em vermelho. Né? Na verdade, aqui a gente tem a desconsideração da curvatura, né, da Terra. Né? Então, aqui está a grande diferença da geodésia, né, em relação à topografia. Na geodésia, a gente trabalha com o elipsóide de referência, né, a gente viu há pouco. E aqui na topografia a gente desconsidera a curvatura, tá? Exatamente por considerar a descrição de um lugar, né, uma porção limitada da superfície física da Terra. Tá? Bom, mas aí então esses dois pontos, né, que tem ali na definição permitem, né, que a gente faça então uma simplificação, que a gente lance mão de uma simplificação, né, que seria então trabalhar com um plano com dimensões limitadas ao invés de se trabalhar com o elipsóide de referência. Né? Bom, qual que é o grande ganho aqui, né, que se tem com essa simplificação? Na verdade, o uso da trigonometria plana, né, e da geometria analítica, ao invés de se trabalhar com cálculos, né, complexos, utilizando o elipsóide de referência. Né? Por exemplo, para o cálculo de uma distância entre dois pontos, né, no elipsóide, a gente tem ali diversos passos, né? Uma folha ou uma folha e meia de cálculo, aí se a gente, dependendo do tamanho da letra. Né? Ao passo de que aqui, né, no plano, para se calcular uma distância entre dois pontos, bastaria utilizar apenas uma equação, que seria a distância euclidiana no plano. Né? Bom, esse plano com dimensões limitadas, né, é chamado então de plano topográfico. Tá? É lógico, né, que como consequência, né, tudo que for levantado, ou seja, medido, né, em campo, deve ser representado logicamente um plano, quer seja em planta, quer seja na tela do computador ou num outro tipo de representação qualquer. Tá? Bom, vamos ver então as características, né, desse plano topográfico. Tá? Primeiramente, pessoal, a gente fala que ele é um plano tangente à esfera de adaptação de Gauss. A gente viu o elipsóide, né, mas o que seria então essa esfera de adaptação de Gauss? Tá? Essa esfera, pessoal, é uma esfera com raio igual ao raio elipsoidal no local da projeção do ponto de origem. Tá? Então aqui, ó, vamos observar, a gente tem aqui o plano topográfico, tá, tangente à esfera, e a gente tem aqui um ponto de origem que na verdade é o ponto de tangência com a esfera. Né? Então aqui, ó, nessa vista lateral, né, a gente pode ver o seguinte, né, nessa ilustração aqui, ó, eu tenho aqui o plano topográfico aqui em vermelhinho, né, tangenciando aqui o elipsóide primeiramente, tá? E eu tenho o raio elipsoidal aqui, ó, né, em relação a esse ponto de origem aqui, o ponto de tangência. Tá? Então, na realidade, a esfera, né, ela se adapta aqui, nessa esfera de adaptação de Gauss, ela se adapta aqui com o mesmo raio, com o valor de raio igual, né, a esse raio elipsoidal que está aqui. Então, é exatamente isso aqui que ocorre quando a gente adota essa esfera de adaptação de Gauss. Tá? Bom, mas pessoal, por que a gente então trabalha com essa esfera, né, de adaptação de Gauss ao invés do elipsóide, né? Fica essa pergunta aí, né? Basicamente pela simplificação que a gente tem nos cálculos, né? A gente vai ver um pouquinho mais para frente aí a questão da limitação, né, do plano em função ainda do erro devido à desconsideração da curvatura terrestre, né? Mas vocês vejam aqui que na área de abrangência, né,
nessa pequena área de abrangência aqui do plano topográfico, a gente tem uma boa, né, adaptação, uma adaptação suficiente entre a esfera e o elipsoide, né? À medida que a gente vai se afastando aqui da borda do plano, a gente vai vendo que essas duas superfícies elas vão se distanciando uma da outra, né? Mas na área de abrangência, perdão, a gente tem aqui uma boa adaptação e isso simplifica bastante aí os nossos cálculos. Bom, qual que é a distância, né? A gente está falando aqui num plano com dimensões limitadas, né? Então, qual seria a distância máxima aí a se estender nesse plano a partir da origem, né? A distância máxima, né, de acordo com a NBR, né, 3133, a gente vai ver um pouco mais à frente essa NBR aqui, nessa norma brasileira regulamentadora, tá? Mas seria uma distância máxima de 70, né, em torno de 70 km a partir da origem, ou seja, para os vértices aqui então do plano topográfico, a gente poderia ter aí uma distância máxima de 70 km, isso indicado pela NBR 3133, ok? Na verdade, então, essa distância de 70 é para os vértices do plano. Se a gente desenvolver aqui ao longo dos eixos, né, ao longo aqui das direções leste, oeste, norte e sul, a gente teria aí uma distância de 50 km aí no máximo em cada direção. Tá? Essa distância aqui de 70 km, na realidade, é os 50 raiz de 2, né, que a gente tem aqui da diagonal aqui de um determinado quadrante aqui, que daria aproximadamente 70 km. Ok? Bom, mas por que eu tenho que limitar, né, esse plano, né, as dimensões desse plano topográfico? Vamos dar uma olhada aqui na matemática da coisa para a gente entender e ver as implicações, né? Bom, se a gente considerar aqui um trecho de um plano, né, enxergando aqui numa vista lateral, tá? Esse plano aqui com um ponto de tangência aqui no ponto A, né, e um ponto mais extremo de algum dos vértices aí, B', né, a gente teria aqui então uma distância contada no plano S'. Tá? Bom, sobre a esfera de adaptação de Gauss, no entanto, a gente teria aqui do ponto A até um ponto B, né, a qual está sendo projetado aqui o ponto B', né, no plano, uma distância S. Então percebam que a gente tem aqui distâncias diferentes, né, e a subtração dessas distâncias aqui geraria para nós então o erro em distância ou o erro planimétrico devido à desconsideração da curvatura terrestre. Okay? Esse erro, é importante a gente falar, ele pode ser propagado depois para o cálculo de coordenadas no plano, conforme a gente vai ver um pouco mais à frente. Tá? Ok, então aqui a ideia é a gente construir uma equação, né, que forneça um dado valor aqui de erro planimétrico, né, em função de S, do quanto que eu tenho aqui, na realidade, na esfera de adaptação de Gauss, que é algo mais próximo do quanto eu percorro na superfície física da Terra. Okay? Bom, vamos considerar aqui, então, né, esse pequeno trecho aqui, essa vista lateral desse pequeno trecho aqui. Tá? Então, percebam que a gente tem aqui um triângulo retângulo, né? E se nesse triângulo retângulo, então, a gente tiver aqui esse ângulo θ, né? O cateto adjacente aqui a esse ângulo θ seria o raio, né? O raio da nossa esfera de adaptação de Gauss. Né? O cateto oposto seria S' e a hipotenusa seria a soma do raio com um erro em altimetria. Tá? Esse erro aqui a gente vai ver mais na parte de altimetria. Tá? Mas a gente tem então esse triângulo retângulo que está aqui. Tá? Bom, vamos partir para o equacionamento então. Se eu tenho então o erro, né, ΔS, vindo da subtração de S' por S, né, a gente precisa então construir equações para o S' e o S. Tá? Bom, o S', utilizando então a equação da tangente, eu posso montar exatamente dessa maneira aqui. S' igual a R tangente desse ângulo θ aqui. Tá? O S, né, um comprimento aqui, sobre a esfera de adaptação de Gauss, e aí vem o ganho da simplificação trabalhando-se com a esfera, né, poderia ser equacionado a partir da multiplicação do raio pelo ângulo θ que está aqui. Né? Então, substituindo S' e S nessa equação aqui do erro, a gente chega nessa equação aqui de baixo, e colocando R em evidência, a gente chega nesse formato último que está aqui. Tá? Ok, a tangente de θ ela pode ser aberta numa série matemática de Maclaurin, né, conforme está aqui, ó, tá, com a somatória de infinitos termos, tá,
aqui, por exemplo, colocar o termo de grau 0, termo de grau 1 e termo de grau 2, tá? E, simplificadamente, a gente pode trabalhar apenas aqui considerando o grau 0 e o grau 1, desconsiderar todos os termos aqui superiores ao grau 1, tá? E aí, então, trazendo, né, esse pedaço da série de Maclaurin da tangente de θ aqui para essa equação, a tangente de θ aqui, a gente chega exatamente nesse formato que está aqui embaixo, tá? Vejam que a gente tem o mais θ e o menos θ aqui, então a gente cancela, né? E aí, simplificadamente, a gente chega nessa equação que está aqui embaixo, tá? E aí, então, substituindo aqui nessa equação o θ, né, que pode ser rearranjado dessa equação do S que está aqui, né, como S sobre R, né? Substituindo aqui o θ, a gente chega finalmente, então, nessa equação aqui, tá? Que, na verdade, é uma função, né? Ela fornece aqui o erro, né? Devido à desconsideração, o erro em distância, né? Que a gente tem devido à desconsideração da curvatura terrestre, ao se trabalhar com o plano, né? A partir de uma distância S qualquer percorrida na superfície física terrestre, tá? E aqui, então, no denominador, a gente tem aqui um R, né? E se a gente, por exemplo, adotar um valor aproximado aí, né, de 6.370 quilômetros, né, a gente consegue resgatar então valores e montar aqui, por exemplo, uma tabelinha aí com diferentes valores ds. Tá? Então, por exemplo, se eu percorrer aqui, né, do meu ponto de tangência, né, do meu ponto de origem, tá, até um dos vértices do plano, né, uma distância máxima aí de 1 km, eu vou ter um erro aí de 0,008 milímetros. Veja que isso aqui é imperceptível, né? O olho humano, só para vocês terem uma ideia, consegue distinguir aí no máximo 0,2 milímetros. Tá? Bom, se eu aumentar para 10 km, né, a distância da origem até um dos vértices do plano, eu vou ter já um erro de 8,2 milímetros, ou seja, quase 1 centímetro. Né? Se eu aumentar para 25, né, eu chego aí a quase 13 centímetros. E se eu praticar aquilo que está, por exemplo, indicado, né, como limite máximo lá na NBR 3133, né, eu chego então aí com 50 km a pouco mais de 1 metro e 70 km aí quase 3 metros. Né? Então vejam vocês que quanto mais a gente aumenta, né, essa distância do ponto de origem em relação ao vértice do plano topográfico, mais erro em distâncias, né, e consequentemente em coordenadas a gente vai ter devido a essa desconsideração. Tá? É importante que na área de vocês, né, vocês conheçam os valores limites, né, de posicionamento, né, dentro do contexto de certos projetos, né, para que se adote então uma distância aí, limite, né, para o desenvolvimento desse plano topográfico. Ok, pessoal, só como exemplo aí, né, se a gente utilizasse para a cidade de Curitiba, né, um plano topográfico local, tá, com 20 quilômetros de extensão aos lados, né, 20 por 20 aqui, tá, procurando colocar o mais no centro possível, né, da mancha urbana e o ponto G de tangência, o ponto de origem, né. Então, na pior situação aqui no vértice, nenhum dos vértices do plano aqui, a gente teria aí, utilizando a equação com o S, né, em 10 km raiz de 2, tá, fazendo aqui a raiz de 2, 1,41, né, vezes 10 daria 14,1 km, né, aproximadamente. Tá? Então, aqui na direção da origem até o vértice, a gente teria aí um erro, né, planimétrico, devido à desconsideração da curvatura terrestre em distância de 23,2 milímetros, tá? Ou 2,3 centímetros aí aproximadamente. Tá? Aqui na direção leste-oeste, né, com 10 km, né, assim como na direção norte-sul, né, da origem até a extremidade aí do plano, né, a gente teria aí um erro nessa direção, né, de 8,2 milímetros, ou algo bem próximo aí de 1 centímetro. Tá? Então é só um exemplo, né, para a gente colocar que um plano topográfico local apenas poderia ser utilizado aí para toda a cidade de Curitiba aí, contendo grande parte aí da mancha urbana, né, da cidade, ok? Bom, é importante dizer, pessoal, que o uso do plano topográfico, tá, tangente à esfera de adaptação de Gauss, tá, gera um certo problema. Tá? Isso por conta da projeção dos pontos. Né? A projeção ela acaba sendo prejudicada a uma certa altitude, né? Quando a gente está na superfície física, né, a uma determinada altitude aí, separado da esfera de adaptação de Gauss. Né? A gente viu anteriormente que a superfície física ela pode passar
acima do elipsoide, né, ou abaixo, né, e aí se a gente utilizar a esfera de adaptação de Gauss, esse problema ainda persiste, né? Bom, vamos dar uma olhada nisso aí, tá? Numa vista lateral, tá? Vamos imaginar aqui então ó, a esfera de adaptação de Gauss, né, um trecho aqui da esfera de adaptação de Gauss aqui embaixo, tá? E aqui tangente, né, no ponto O', o plano topográfico, tá certo? Bom, e aqui em cima, ó, na superfície física, né, irregular aqui, né, a gente tem dois pontos, tá? A minúsculo e B minúsculo, que eu vou chamar aí de Azinho e Bzinho, tá? Bom, dá para ver o seguinte, pessoal, que a distância, né, de Azinho até Bzinho, ela é maior aqui na superfície física do que lá na esfera de adaptação de Gauss, a distância Azão', Bzão', tá? Conforme a gente indica aqui. Tá certo? Bom, qual que seria a solução, né? Se eu utilizar aqui uma esfera concêntrica à esfera de adaptação de Gauss, tá? Separada aqui dessa esfera de adaptação pela altitude média do terreno, tá? E fizer passar então aqui, né, no ponto O, um plano topográfico, tá? Elevado aí à altitude média da região, né, um plano tangente aqui no ponto O, tá? Eu vou ter um plano denominado então de plano topográfico local, tá? Então, aqui nessa esfera, veja que a gente tem aqui o ponto A e o ponto B, né, que são aí, se a gente pegar a distância, né, do ponto A até o ponto B, a distância é muito mais próxima do ponto, da distância, né, do ponto Azinho até o ponto Bzinho, tá? Do que em relação ao ponto aí, a distância do ponto Azão' até o ponto Bzão', né? Então, esse é o problema de projeção que a gente comentou. Quando a gente utiliza, então, o plano topográfico local, elevado à altitude média do terreno, né, a gente tem uma proximidade, né, com a questão da verdadeira grandeza, tá, para as medidas de distância e, consequentemente, para as informações de perímetro e também de área. Tá certo? Então, novamente falando, ó, se a gente utilizar essa esfera aqui concêntrica, né, elevada à altitude média, a gente tem aí a distância Azão, Bzão, né, mais próximo da distância Azinho, Bzinho, que está aqui na superfície física. Ok? Bom, é importante a gente falar, pessoal, que a altitude média da região de trabalho pode ser obtida facilmente hoje em dia através do Google Earth, né, do aplicativo online Google Earth, né? Basta selecionar ali um conjunto de pontos na região de trabalho, obter a altitude desses pontos e aí soma-se e divide pelo número de pontos, ou seja, tira a média, né, da altitude e já se tem, então, portanto, esse valor aqui, né? Uma alternativa um pouco mais complicada é trabalhar com a obtenção de altitudes a partir de cartas topográficas já pré-existentes da região, certo? Outra coisa importante também da gente comentar é que a equação que fornece, né, o erro em distância devido à desconsideração da curvatura terrestre, né, no primeiro momento para o plano topográfico, pode ser adaptada para o plano topográfico local, né? Basta somar aqui no denominador, onde eu tenho R, somar a R aqui, a nossa altitude média do terreno, tá certo? Então, observem bem que quanto maior o denominador, menor o erro, então o uso do plano topográfico local ainda apresenta o benefício aí de reduzir essa questão do erro devido à desconsideração da curvatura terrestre em termos de distância no plano. Ok, pessoal? Bom, e quanto à localização, né? Como é que a gente pode colocar coordenadas aí no plano topográfico local, né? Ou no plano topográfico? Vamos dar uma olhada, né? A opção mais viável nesse caso é a utilização de um sistema de coordenadas bidimensional ou tridimensional, se for o caso, né? Cartesiano, né? Então a gente tem aqui coordenadas x, né? Coordenadas aqui do eixo y, né? E se for o caso, coordenadas aqui para o eixo z, tá? Essas coordenadas aqui x e y, né, atreladas aí ao plano topográfico local, com origem primeiramente aí no ponto de tangência, né, são então as coordenadas topográficas ou topográficas locais, se a gente estiver utilizando o plano topográfico local. Tá? Então, por exemplo, um ponto P qualquer pode ser representado aí de forma unívoca no plano topográfico ou topográfico local a partir das coordenadas x, y e z, ou eu posso utilizar ainda a altitude ortométrica em substituição à coordenada z. Ok? Bom, mas duas questões aqui para a gente analisar, pessoal, para a gente pensar junto aí, né?
A primeira seria o seguinte, né? Eu preciso ter a origem, né? A origem desse sistema de coordenadas, né? Com a latitude e a longitude conhecidas, né? Uma vez que a gente tem a tangência na esfera, né, de adaptação de Gauss, e também a tangência no elipsoide, né, primeiramente, né, é preciso ter, então, a localização, né, desse ponto de origem em termos de latitude e longitude no elipsoide de referência, né? Esse é o primeiro ponto que a gente coloca aí para pensar, né? O segundo ponto seria o seguinte, né? Os eixos, né, desse sistema de coordenadas topográficas ou topográficas locais precisa estar orientado com a direção do norte geográfico, né? Normalmente, se vocês pegarem uma planta, né, se vocês pegarem um documento cartográfico, vocês vão ver lá uma setinha indicando o norte, né? Isso é muito comum de aparecer na prática, né? E aí essa é a segunda pergunta. Será que eu preciso, né, colocar aí, por exemplo, né, o meu eixo Y aqui alinhado com o norte geográfico, né? E o eixo X aí, por consequência, alinhado com a direção do leste geográfico, né? Vamos dar uma analisada e responder essas duas questões aí, tá? Bom, no contexto da primeira pergunta, né, do primeiro questionamento, a gente tem a seguinte situação, né? Eu preciso de um mapeamento que seja georreferenciado ou não, né? Há a necessidade de se ter um chamado georreferenciamento, né? O que significa isso, né? Eu poder localizar, né, esse plano e todas as informações contidas nele, né, com relação ao elipsoide de referência, né, ou não, ou eu não preciso, né? Se a resposta for não, tá? Se a resposta for negativa, não georreferenciado, então eu posso ter aí, não preciso ter, né, a coordenada latitude, nem a coordenada longitude atrelada à origem, tá? Não preciso saber a localização espacial no elipsoide do plano, e também os eixos x e y podem estar apontando aí para qualquer direção, tá? Por exemplo, aqui a gente coloca um exemplo, né? O eixo y estaria aqui, por exemplo, na direção aqui do eixo de uma rua, né? E o eixo x aqui a 90 graus desse eixo y aí, tá? Não necessariamente apontando aí para a direção, para uma direção de norte, né, ou leste, aí, no caso, como a gente explicou anteriormente, tá? E aí, consequentemente, todos os pontos, né, todos os pontos que eu tiver na minha planta topográfica, né, ou seja lá qual for o produto, né, que eu tiver os dados topográficos para representação, eles não têm, então, informação de longitude e latitude, ou seja, eles não têm informação lá no elipsoide, ou seja, trata-se aí de um caso não georreferenciado, tá? Se, por outro lado, houver a necessidade, então, de um georreferenciamento, né, de uma localização no elipsoide de referência, então, aí a gente tem exatamente essa situação aqui, que é o eixo X, né, alinhado com a direção oeste e leste, tá, tendo positivo aí o desenvolvimento, né, do eixo X positivo para a direção leste, né, a partir da origem, tá? O eixo Y na direção sul-norte, então positivo aí para norte, tá? E na origem eu preciso ter lá as coordenadas longitude e latitude conhecidas, tá? Ou seja, o posicionamento da origem com relação ao elipsoide, tá? Nesse caso, né, a gente pode arbitrar o x e y, né, conforme a gente vai comentar daqui a pouquinho, tá bom? Bom, uma consequência direta disso aqui é que todos os pontos, né, que tiverem lá na minha planta, né, topográfica, eu posso resgatar as coordenadas longitude e latitude, né, a partir das coordenadas topográficas ou topográficas locais x e y. Tá? É importante a gente citar, né, que nesse caso eu precisaria utilizar, conforme a gente citou lá no início, né, um GPS, um receptor GPS ou GNSS, né, um sistema de posicionamento global, para a determinação da latitude e da longitude do ponto de origem. Tá? Isso aí é importante a gente mencionar, ok? Bom, e essa questão de origem, né? A gente tem falado aí de ponto de origem, né, e ponto de tangência, mas e essa questão então de origem, né? Como é que eu vou saber aí o x e o y na origem adotada, né? Bom, num caso mais simples, né, se a gente pegar aqui um plano topográfico, né, um plano topográfico local aqui, e decidir colocar a origem do sistema de coordenadas topográficas ou topográficas locais aqui no centro geométrico, né, a gente tem então aqui um x e um y, né, que pode estar alinhado aí com o leste e norte, respectivamente, no caso de georreferenciamento, tá?
Mas a grande questão, pessoal, é que aqui, ó, se a gente considerar quadrantes, né? Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrantes, tá? Aqui no sentido horário, por exemplo, aí. No primeiro quadrante, a gente vai ter coordenadas positivas em x e em y. No segundo quadrante, a gente vai ter positivo em x, negativo em y, né? No terceiro, a gente vai ter todo mundo negativo, e no quarto, negativo em x, positivo em y, né? Pessoal, na topografia, né, é interessante que a gente evite trabalhos com coordenadas negativas, né? De tal forma que, ao invés de se trabalhar com 0, 0 na origem, a gente pode trabalhar com valores aí arbitrários, tá? Valores que sejam aí grandes o suficiente para que não ocorra, então, que não tenha, né, a ocorrência de valores positivos em x e em y, né? Por exemplo, a luz da NBR 14166 de 98, que a gente vai ver um pouco mais à frente, né? Pode-se trabalhar com esses valores aqui. Para x, por exemplo, 150 mil metros e para y, por exemplo, 250 mil metros. Tá? Pode ser valores menores, dependendo aí do tamanho que se tem do plano topográfico, do plano topográfico local, mas a ideia é se evitar aí, valores negativos de x e y. Okay? De tal forma, então, que em todos os quadrantes a gente tem o par coordenado lá positivo. Tá? Bom, e os demais pontos? Né? Se na origem a gente tem a latitude e a longitude, com o x e y arbitrado, conforme a gente está vendo aqui, né? Os outros pontos, né, da planta representados no plano, né, tem lá o seu x e y calculado, né? Vocês vão ver um pouco mais à frente aí na disciplina, né? E então como é que a gente transforma, né? Como é que a gente obtém a latitude e a longitude, aí no caso de trabalho georreferenciado, a partir desses valores aí de x e y aí, né? Vamos dar uma olhada, tá? Bom, primeiramente a matemática disso aí está na NBR 14166 de 1998, tá? E isso tem implementado na maioria dos softwares comerciais de topografia, né? A maioria dos softwares tem lá um módulo, né, para se calcular, tá? E basicamente o que é preciso de informação inicial é isso aqui, né? O elipsoide de referência, né, aquele utilizado no sistema de referência terrestre definido, né? E aí a relação no ponto de origem, né? Por exemplo aqui, esse aplicativo aqui é chamado de Data GeoCIS, né? Ele pede aqui, por exemplo, o que se tem no ponto de controle, né, de latitude e longitude, e aqui o que foi arbitrado, né? Lembrem-se lá da altitude média, né, da altura média do plano topográfico local, né? Se tiver aqui 0, ele utiliza o plano topográfico, né? Se entrar aqui com altitude média, ele utiliza então o plano topográfico local. E aí, basicamente, né, entrando aqui com o valor de x e y, né, setando aqui local, a saída aqui seria em geodésica, as coordenadas geodésicas aqui, latitude e longitude. Okay? Isso aqui é um exemplo, né, do aplicativo Data GeoCIS. Tá? A gente tem no departamento, né, o professor Leonardo Herculin, né, ele desenvolveu aqui uma ferramenta online, né, para cálculo também das coordenadas topográficas, das coordenadas geodésicas, né, a partir das topográficas, tá? Então aqui da mesma forma, né, entra-se com o datum, né, que a gente viu que é um nome alternativo aí para o sistema de referência terrestre, né? E aí entrando-se aqui com as informações da origem, né, o x e o y aqui arbitrado, né, latitude e longitude da mesma forma, e entrando com x e y aqui de um ponto qualquer. Então, o programa online ele calcula a latitude e a longitude e assim a gente tem a correspondência lá, ok? Esse software aqui é livre, né? Online, vocês podem acessar a partir desse link que está aqui, tá certo? Bom, seguindo aí então o objeto da topografia, né? A topografia enquanto ciência, tá? Ela se divide aí em topometria e topologia, tá? A topometria basicamente estuda aí a medição para a determinação das coordenadas, tá? Das coordenadas topográficas ou topográficas locais. Tá? Enquanto a topologia ela estuda as leis do modelado do terreno, vocês vão ver mais aí na parte de altimetria. Tá? Bom, a topometria então ela se divide em planimetria, né, quando o alvo é a determinação de x e y, tá? E altimetria quando a gente quer então as componentes altimétricas, né, seja a cota ou seja alguma das altitudes aí. Tá? A gente pode ter junto, né, a planimetria com a altimetria, no caso a planialtimetria, e aí seria então a obtenção de x, y e a componente altimétrica, qualquer que seja ela. Okay?
Pessoal, com relação aos tipos de levantamentos, né, é interessante que a gente defina, né, primeiramente o levantamento topográfico. Tá? A gente pode dizer então que, entre aspas, né, o conjunto de métodos e processos, né, que através de medidas de ângulos e distâncias, tá? Gravem bem isso aqui, são as duas quantidades básicas aí medidas em campo, né, com equipamentos topográficos, tá? Com instrumentos adequados, primordialmente determina as coordenadas de pontos de apoio e de detalhes no terreno. Então vejam vocês que primordialmente o alvo final seriam as coordenadas, né, de pontos de apoio e pontos de detalhe no terreno. Tá? Então a gente tem aqui, ó, nessa figura aqui do lado direito, né, a ilustração de um levantamento topográfico, tá, com equipamentos aí, com equipamentos topográficos, né? E aqui desse lado esquerdo aqui a gente tem basicamente o esquema de processamento, tá? Então vejam que as distâncias e os ângulos aqui estando presentes, né, a gente consegue aí de alguma forma, vocês vão ver um pouco mais à frente, determinar as coordenadas dos pontos aí de interesse, dos pontos de apoio no terreno, tá? Isso basicamente utilizando aí a trigonometria plana, né? É por isso que na revisão matemática vocês tiveram a revisão aí desse assunto, ok? Bom, o que são pontos de apoio, né? Está aqui citado na definição de levantamento, né? Pontos de apoio e pontos de detalhe no terreno, né? Então vamos ver primeiramente a questão dos pontos de apoio, tá? Os pontos de apoio são implantados, né, e materializados no terreno de alguma maneira, né? Isso pode ser através de um piquete, né, encravado no solo, ou de uma marcação com tinta, por exemplo, e prego, né? Ou ainda com algum marco de concreto, né, alguma estrutura de concreto aí com uma chapa metálica, né, na superfície, tá? Materializado de alguma maneira, né, no terreno, tá? Mas essa questão dos pontos de apoio, né, o que caracteriza de fato é que eles têm o x e o y, as coordenadas x e y, né, e a componente altimétrica conhecidas, tá? E aí esses pontos então servem de apoio para a determinação das coordenadas dos pontos de detalhes que a gente vai ver um pouco mais à frente, tá? Os pontos de apoio eles podem ser planimétrico, né, quando tem somente x e y, altimétrico, quando tem somente a componente altimétrica, né, a altitude ou a cota, ou plano altimétrico, quando a gente tem informação tridimensional já conhecida. Okay? Em contrapartida, né, os pontos de detalhe são aqueles pontos que a gente precisa para poder fazer a representação de alguma feição, né, natural ou artificial, por exemplo, em planta. Né? Então, são os pontos que aparecem na planta, por exemplo. Né? Normalmente, eles não são materializados, né, no terreno, né? E eles servem para representar, conforme a gente falou, aí, os detalhes, quer sejam artificiais, quer sejam naturais. Tá? Eles podem ter aí o terno cartesiano, né, XY em formação altimétrica, né, ou pode ter somente, dependendo do caso, aí, o XY, como esse caso aqui, que foi um levantamento, né, feito com o objetivo de só ter o valor do perímetro de uma propriedade rural, né, de área de uma propriedade rural e a delimitação da mesma. Okay? Então, basicamente eu posso ter um ponto de detalhe que seja planimétrico, ou um ponto de detalhe altimétrico, ou plane altimétrico. Okay? Bom, e aí já falando então dos tipos de levantamentos topográficos, né, a gente pode ter o levantamento topográfico simples, né, pode ser planimétrico altimétrico ou plane altimétrico, né, ou a gente pode ter ainda o levantamento do tipo cadastral. Tá? É interessante a gente citar que esse levantamento aqui é o mais completo, né, que se tem, uma vez que há aí o objetivo de se representar tudo que se tenha na área, né, em termos de feições naturais e artificiais. Então, por exemplo, aqui vocês podem ver, né, essa planta aqui cadastral, a gente tem aqui edificações, né, por exemplo, né, arruamento, né, calçamento e vegetação aqui, árvores, por exemplo. Né. Então, é o tipo de planta mais completa, né, o tipo de informação levantada, né, que gera um produto, né, uma planta mais completa, né, perdão, a gente pode ter vegetação, cerca, né, tudo isso aqui presente lá, ok? Bom, pessoal, para finalizar, né, a respeito das normas técnicas relacionadas à topografia, né, essa questão de norma técnica ela está presente basicamente em todas as habilitações aí da engenharia, né, e a gente tem a Associação Brasileira de Normas Técnicas, né, como órgão responsável pela normalização técnica no país, né, que elabora as chamadas normas brasileiras regulamentadoras, as chamadas NBRs, né, desde 1940. Tá? O objetivo, basicamente, né, dessa normalização é estabelecer e aplicar regras, né, para alguma atividade específica, isso prezando aí pela economia, né, pela boa comunicação, né, entre o contratante e o contratado, né,
também os aspectos de segurança no desenvolvimento da atividade específica, né, a proteção ao consumidor, né, para que o consumidor tenha informações, né, como, por exemplo, erros limite, né, tolerâncias, tá? E a eliminação de barreiras técnicas e comerciais, tá? Então, a gente tem aí alguns exemplos, né, de NBRs, como, por exemplo, aquelas que são direcionadas ao desenho, né? Então, por exemplo, que trata da folha de desenho, né? O layout e as dimensões, né? Por exemplo, no contexto do desenho técnico, o emprego de escalas, né? E no caso da topografia, a gente tem aqui basicamente duas, né, que vale a pena ressaltar, tá? Essas que a gente já tem mencionado aí na aula, tá? Então, por exemplo, a NBR 13133, né, que é a execução de levantamento topográfico, tá? De acordo com a própria norma, né, ela visa estabelecer as condições exigíveis para a execução de levantamento topográfico, né, qualquer que seja o tipo de levantamento, né, indicando metodologias e processos de medições. Tá? Então é interessante, né, vocês podem dar uma olhada, né, que fala um pouco do método, dos métodos, né, de levantamento, das metodologias e também dos processos, né, durante a medição de campo que devem ser utilizados. Tá? Ela indica também a questão de tolerância, né, para os erros, né, presentes nas medições, tá? E apresenta também as classes de levantamentos, né, da qual a gente tira aí a questão de aplicações, tá? Para certos tipos de levantamentos. A gente precisa trabalhar, né, com certas classes, né? Então a gente tem essas indicações aí na NBR. Tá? Além disso, traz todo o instrumental, né, a questão de instrumental, e as condições de aceitação, dentre outras questões. Tá? A NBR 14166, né, que trata da rede de referência cadastral municipal, é uma NBR que apresenta mais a questão de rede, né, rede de pontos, né, para um determinado município. Né? É ela, inclusive, que faz, né, toda a apresentação e explicação da questão do plano topográfico local. Então é interessante também, né, que vocês tenham acesso a ela. Tá? E, segundo a própria norma, ela visa estabelecer as condições exigíveis, né, para a implantação e manutenção de uma rede cadastral municipal destinada a apoiar a construção, a atualização de plantas cadastrais, né, e serviços topográficos em geral dentro do município. Então, o que significa essa rede cadastral municipal? Basicamente, um conjunto, né, de pontos dentro do contidos, né, no plano topográfico local, tá, com coordenadas planialtimétricas fornecidas, né, aos usuários para que eles possam, então, utilizar como pontos de apoio, tá, para as mais diversas atividades dentro da topografia no município em questão. Tá? Então, basicamente, a gente tem essas duas NBRs aí que são bastante importantes, tá, dentro da topografia. Ok? Pessoal, essas são as referências das figuras utilizadas nessa aula. Tá? Ficamos por aqui. Qualquer dúvida, eu fico inteiramente à disposição. Vocês podem me contactar a partir do e-mail, né, ou a partir do chat da plataforma UFPR Virtual. Grande abraço, até a próxima.